Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos na escola bíblica dominical para o estudo da classe de adultos da Igreja Batista de São Martim. Mas se você está ouvindo nessa hora, você pode permanecer aí para juntos compartilharmos, da palavra de Deus, dos ensinos do nosso Deus para o nosso viver. O texto básico da lição do estudo de hoje é Êxodo 20, 17. O que é que trata esse Êxodo 20, 17? Trata do 10º mandamento da lei de Deus, a lei moral de Deus que foi entregue a Moisés, não só para Moisés, mas para o povo judeu, e também, por ser uma lei moral, ela tem valor eterno e é também para mim e para você, hoje, aqui e agora. Esta lei, ela é de valor eterno. São os 10 mandamentos. O que é que diz lá Êxodo 20, 17? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meus queridos, essa palavra cobiça, ela tem várias palavras que se juntam a elas, que têm valor semelhantes e muitas vezes são empregadas como sinônimos. Naturalmente, cada uma delas tem um peso maior. Por exemplo, desejo, ambição e cobiça. Então, a propósito, o estudo de hoje é sobre ambições erradas. Ambições erradas. E nós somos tendentes a ter desejos, ter ambições, até ter cobiças, E isso é próprio da natureza humana, Da natureza humana, e todos nós criamos os nossos sonhos, os nossos planejamentos de crescimento, de prosperidade, de realização na vida. Nenhum mal existe nestes sonhos, nesses planejamentos. Onde é que está o mal? O erro está quando esses nossos desejos, eles não estão alinhados com Deus. Eles não estão harmonizados com Deus. Então aí é onde gera o problema do pecado. Um simples desejo, ou uma ambição forte, ela pode ser boa e pode ser má, Depende de como nós conciliamos esse nosso desejo, essa nossa ambição com os propósitos divinos para a nossa vida, com os ensinos da palavra do Senhor. A cobiça, ela está sempre associada ao pecado. Por isso, na lei moral de Deus, ele disse: não cobiçarás. A cobiça é um desejo descontrolado de querer ter ou tomar o que é do próximo, E Deus nos criou assim com capacidade de ter desejos, Deus colocou isso em nós quando nos criou, Mas também Deus nos criou com capacidade de discernimento para saber aquilo que é bom e aquilo que é mal. Como é que isso é realizado em nós? Com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos vai dar a capacidade para analisarmos se o nosso desejo, se a nossa missão está harmonizado, está alinhado com o nosso Deus. Interessante que Deus também tem desejos, Deus é um ser espiritual e ele tem desejos. Pelo menos aqui nas Escrituras nós encontramos alguns desejos, eu vou citar apenas um, Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 34. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é um desejo de Deus, que eu e você, cada um de nós, tenha conhecimento da verdade, né? E que todos se salvem. E para isso a gente precisa observar os seus ensinos e viver uma vida pautada dentro dos seus ensinamentos. O que é que visa esse 10º mandamento? É só proibir, não cobiçarás? Não é só isso, é muito mais que isso. Ele visa interiorizar no coração do homem a lei de Deus. Aquilo que Deus quer que o homem faça para ele ser feliz e para ele manter também uma harmonia com Deus. O que é que visa esses 10 mandamentos? Ele visa produzir o equilíbrio nas relações do homem com Deus e do homem com o homem. Como a gente sabe, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são da relação do homem com Deus, e os 6 últimos mandamentos, onde está incluído não cobiçarás, é da relação do homem com o homem. Então, isso é para um viver pleno, completo, sob orientação divina para o nosso viver. Meus queridos, vamos ver então alguma coisa lá no Antigo Testamento a respeito da cobiça que pode trazer alguma luz para o nosso entendimento. Como a gente já sabe, a cobiça é desejar o que é do outro, né? E isso produz o quê? Produz inveja, traição, roubo e algumas vezes até chega à própria morte, né? Aí lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, nós encontramos essas palavras. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Em Gênesis nós encontramos esses registros, né, de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e nós vemos aí a orientação de Deus. Deus colocou no meio do jardim a árvore, né, do bem e do mal, e disse para Adão e Eva: você pode comer e tocar em tudo. Nessa árvore você não toca. E diz as palavras de Deus o seguinte: do fruto da árvore não comerás, porque se comerdes, certamente morrerás. E o que foi que aconteceu então? Um fim trágico, né? Porque Eva observou que aquele fruto era bom para comer. E não era errado. Uma fruta bonita na árvore era bom para comer. Até aí, nada de mal. Tornou-se agradável aos olhos. Nada de mal. Era uma fruta bonita, agradável aos olhos. Tornou-se desejável para o conhecimento. A experiência de comer aquela fruta ia lhe trazer algum conhecimento. Aparentemente tudo bom, mas contrário à orientação de Deus. Contrário à orientação de Deus. Muitas vezes nós tomamos iniciativas e baseadas nos nossos desejos, mas sem procurar verificar qual a orientação de Deus na sua palavra, para que nós tomemos aquela direção, né, para ter os nossos desejos. Observe que a cobiça, ela estimula o paladar, ela influencia a vista e ela afeta a mente. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva recebeu 3 estímulos e se rendeu então à tentação. Eva e Adão então desobedeceram a Deus. Meus queridos, quando a gente vai para as Escrituras, a questão da cobiça, a gente vê que começou muito antes de Eva e Adão. Começou com Satanás, né, que cobiçou tomar o lugar de Deus, conforme as Escrituras. E depois de Adão e Eva, muitos dos nossos humanos, né,
que viveram ao longo da história, muitos deles tiveram desejos desagradáveis, desejos, né, que não era bom para os filhos de Deus e quebrava a relação com Deus. Nós vemos, por exemplo, na história do povo hebreu, lá quando ele saiu do Egito, né? Quando eles chegaram no caminho, eles desejaram as carnes do Egito. Olha, e eles chegaram a chorar, diz a Escritura, choraram, né? Desejando as carnes do Egito. Assim quando nós somos ambiciosos, de forma desregulada, né? Nós chegamos a chorar de cobiça, como fez o povo hebreu. No Novo Testamento, nós encontramos também ensinos e orientação referente à cobiça. E os ensinos mais fortes a respeito disso foram trazidos pelo próprio Jesus, né, no Sermão da Montanha, e que ele repassou para os seus apóstolos, e os apóstolos se desdobrou em ensinos orientando com relação aos desejos, né, a ambição e a cobiça. Então, lá no Novo Testamento, nós temos 3 palavras no original grego que traduz a ideia da cobiça, que é um pecado, né? Uma palavra é a pleonexia, que é um desejo descontrolado de possuir, né? Possuir bens, possuir poder, possuir prestígio, né? Uma segunda palavra no original grego é a filargiria. Filargiria é o amor desordenado pelo mundo. O amor tão grande, uma cobiça tão grande pelas coisas do mundo, que o mundo passa a ser um ídolo para as pessoas. E uma terceira palavra é a pitimia, que é a cobiça com intenção impura. Veja, meus queridos, desejos errados, ambições erradas e cobiças, elas geram afastamento de Deus e traz também infelicidade para a vida do homem, né? E Jesus Cristo nos adverte, ele nos adverte como enfrentar a tentação, como enfrentar a cobiça, e ele vai dizer o seguinte, que tudo isso nasce no nosso coração. Ora, se o início é cá dentro do nosso coração, a gente tem que ter cuidado logo no início. Primeiro, Deus que tem que estar em nós, em nosso coração. Segundo, como fez o salmista Davi, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por aí o caminho, né? Tendo Deus e tendo a palavra no coração, então você vai dar as condições iniciais para que o seu coração seja protegido, né, das investidas do maligno, né? Investidas do maligno. Veja, meus queridos, a interpretação de Jesus sobre o alcance desse 10º mandamento, não cobiçarás, lá registrado no livro de Êxodo. Jesus vai falar sobre isso em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. E é assim, a coisa começa lá no coração, né? No coração. E não é cobiçar tomar, mas atentar, dizer, só o desejo do coração já cometeu o pecado, já desagradou a Deus, né? Assim como foi com Eva. Eva foi enganada pelo olhar. Assim como Davi, com Betseba, ele foi induzido, né, pelo olhar, né? Ele não teve os cuidados de se proteger contra as investidas do mal, né? Do maligno. Então, Jesus vai dizer que a gente tem que estar muito atento aí para o nosso coração, para deixar o nosso coração em dia,
para não cometer nenhum pecado contra Deus, né? Mas a cobiça, ela não é só por pessoa, né? Por desejar, né? Mas também por coisas. A pessoa pode desejar coisas, não tomar a mulher do próximo, nem o marido, né? Da próxima, né? Mas pode ser a cobiça de bens materiais, né? E Jesus vai dizer, então, em Mateus 16, 26, a parte A: pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder a sua alma. Então não adianta essa ambição desmedida, esta ansiedade descontrolada por ter as coisas sem estar harmonizado com a vontade divina, né? A cobiça não dá resultado bom, diz as Escrituras. E já dizia o apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiças e nada tendes. Cobiças e nada tendes. Jesus Cristo, meus queridos, lá em Lucas, no capítulo 12, verso 15, né? Lucas 12, 15, ele vai também trazer uma expressão, né, de ensino para nós que nos orienta com relação a esses desejos do coração. Ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nós precisamos viver alegre com aquilo que temos, porque foi aquilo que Deus nos permitiu, né? E viver não cobiçando aquilo que é do próximo, mas se alegrar também com a sua vitória, né? Então, a cobiça, ela é egoísta, ela quer tomar para si, né? Mas Jesus Cristo nos convida à prática do amor que é altruísta, que pensa no bem do outro, que quer o bem do outro. No 10º mandamento, lá de Êxodo, nós vemos que o não cobiçarás, que é da lei moral de Deus, cria em nós uma compreensão profunda do pecado. O 10º mandamento também desperta em nós o amor a Cristo. E esse Jesus, que resumiu toda esta lei na lei do amor, ele diz: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse 10º mandamento, não cobiçarás, também nos conduz para uma relação de compromisso, uma relação de respeito, uma relação de testemunho, uma relação de glória ao nosso Deus, em harmonia, né? Tudo em harmonia, do homem com Deus e do homem com o homem, né? Do homem com o seu próximo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver de maneira sábia, obedecendo às leis morais de Deus para a nossa vida, para a edificação da igreja e para a nossa felicidade plena. Que Deus nos abençoe. Amém.